Vamos sentar, e abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos naquela série de meditação da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir no capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 18 até, ou melhor, desculpe, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. 14 até o 17, eu vou ler. Versículo 14: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E a tônica está nisso aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criação, dependendo da tradução, nova criatura. As coisas antigas ou velhas, dependendo da tradução, já passaram. Eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Então, o que Paulo está dizendo? Você tem que entender muito esse versículo 17. Se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criatura, ou tradução, uma nova criação. Então, estas últimas 2 sextas-feiras, nós falamos do novo homem, falamos do novo nascimento. Então, vamos recapitular de novo. Quando o primeiro casal pecou, o que aconteceu com eles? Deus havia dito que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então eles comeram e continuaram vivos, mas morreram. Então onde eles morreram? Eles morreram por dentro, no espírito. Nós explicamos a tricotomia do homem. O homem é possuidor de 3 partes: espírito, alma e corpo, Com o corpo ele se comunica com o mundo material visível, traz informações para a mente, para a alma dele. O que é a alma do homem? Mente, vontade e emoções. O homem pensa. O homem tem emoções, um mundo de emoções. O homem tem uma vontade que leva ele a fazer as coisas, se direcionar. E o homem tem o espírito, a parte mais profunda, que é a parte semelhante a Deus, que se comunica com o mundo sobrenatural. Então, neste ambiente aqui, tem um monte de informações passando aqui agora. Tem imagens do canal 5, do canal 7. Aqui tem as vozes de todas as emissoras de rádio que pegam essa região. Tem um mundo de informações dentro desta sala aqui, ó. Mas você não está vendo nenhuma delas. Você não está ouvindo lá o Boixá falando no canal 13, tá? Mas ele está falando agora. Você não está ouvindo o Jornal da Record ou o Jornal Nacional da Globo. Mas nesse ambiente aqui tem um mundo de informações passando. Meu corpo não capta, meus olhos não veem, meu ouvido não ouve nada. Mas se eu pôr uma TV aqui com uma anteninha, ela materializa o quê? Um mundo invisível que está aqui, ó. Mas eu não estou vendo. Não é verdade? Seu celular está aí no bolso. Não é verdade? Aqui tem um monte de informações de celular passando. Mas quando ligarem para o teu número, te ligam lá do Japão. Vai tocar aí. Você está com um aparelhinho que capta uma informação codificada direto para você. E alguém lá do Japão fala e você ouve aqui agora. Essas informações estão aqui dentro, mas meu corpo, minha alma, meus olhos não captam nada. Então o que é o espírito do homem? É a parte profunda que capta as comunicações de Deus, as informações de Deus. Quando Jesus falou a respeito dos verdadeiros adoradores, ele falou assim: Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-los com o corpo. Não se adora Deus com o corpo. O corpo é uma expressão física. Mas os verdadeiros adoradores vão adorá-lo como em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para os seus
para que sejam seus verdadeiros adoradores. Então essa parte do homem chamada espírito, nunca esqueça, é a parte dada por Deus ao homem para entrar em contato com o mundo sobrenatural, entender Deus, ter revelação da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, adorar a Deus. Então quando o homem pecou, ele morreu aí, morreu lá dentro, no espírito. Uma grande escuridão nasceu dentro do homem. O homem ficou morto por dentro. A alma dele foi destruída. Então o homem tem um mundo mental destruído, um mundo emocional destruído. Pode ver que o homem sofre emocionalmente, é uma guerra constante com as suas próprias emoções. E o corpo? O corpo morre, a morte está nesse corpo. Você vai envelhecendo, ele já é um corpo executado, vai morrer, não tem um que não vai morrer. Então quando o homem pecou, ele morreu no espírito. Ele ficou estranho, teve medo de Deus, se escondeu. Deus para ele se tornou alguém estranho. Ele perdeu a capacidade sobrenatural de se comunicar com o mundo invisível de Deus. A alma dele foi destruída, mente e emoções destruídas, o homem é estragado. E o corpo é chamado por Paulo o corpo do pecado, o corpo da vergonha, da humilhação. E ele vai voltar ao pó, já está sentenciado. Está bem claro isso? O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos foi procurar Jesus, falou: Jesus, eu sei que você é mestre. João 3, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. O que Jesus falou? A isto respondeu Jesus: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um mestre, conhecia todo o Velho Testamento. Conhecia Gênesis 3, a queda do homem, que o homem havia morrido e continuado vivo. Ele conhecia isso, mas não sabia nada sobre o novo nascimento. Ele falou: porventura pode um homem velho voltar ao ventre da mãe, se reencarnar e nascer de novo? Jesus disse: não é isso. O que é nascido da carne é o primeiro nascimento, é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então Jesus mostrou o quê? Que se o homem não nascer de novo, ele não vê o reino de Deus, ele não entra no reino de Deus. E a pergunta é: onde o homem nasce de novo? Lá dentro, lá no Espírito, onde ele morreu por causa da desobediência. Naquele escuro, naquele vazio, aquela coisa morta que aconteceu dentro dele. Então quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, o que diz João 1? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do homem, mas são pessoas nascidas de Deus. Quem são os nascidos de Deus? A pessoa recebe Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é receber uma igreja, não é receber uma doutrina, não é receber um apóstolo, não. É receber Jesus realmente como o único e suficiente Salvador. O que acontece dentro dele? Ele nasce de Deus. Nasce aonde? Lá dentro, no espírito dele, onde ele havia morrido. Aquela parte que se escureceu, que foi destruída pelo pecado, e como ele perdeu a comunicação com Deus. Então ele nasce de novo. Lá dentro, um novo espírito nasce. Ezequiel disse o quê? Dar-vos-ei um coração novo, dar-vos-ei um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, vou pôr em você um coração de carne, e vou pôr em vocês o meu espírito, e eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela nasce de novo, é gerada pelo Espírito Santo. Que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito com letra maiúscula é Espírito. Então nasceu dentro dela o novo homem, um homem interior. Uma boa parte do povo de Deus não entende nada disso que nós estamos conversando. É uma coisa que está aqui na palavra de Deus direto. Vocês estão entendendo? Eu falei isso 2 sextas-feiras. Vocês captaram isso de novo? Deu para recordar? Então, se alguém não nascer lá de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não pode entrar no reino de Deus. Por isso, os crentes verdadeiros
são aqueles que nasceram de novo. A igreja pode estar repleta de gente em busca de prosperidade, de sair do vermelho, de conquistar casa, de conquistar carro, né, de andar no corredor do sal e quer virar empresário. Mas se essas pessoas não nasceram de novo, se tem 1000 pessoas na igreja e 500 não nasceram de novo, essas pessoas não entram, elas não veem o reino de Deus. Elas vão ficar voltadas para esse evangelho exterior, comprar coisas, ficar rico, arrumar dinheiro, trocar de casa, essa coisa exterior, porque isso faz parte do homem exterior, isso faz parte dessa vida. Então tem um monte de gente que foi atraída para a igreja hoje. Você vai ser do vermelho, você vai ter emprego, você vai arrumar um namorado, você vai dar a volta por cima, você vai ser curado, mas nunca se arrependeram e encontraram Jesus de verdade. Eles encontraram uma igreja organizada, com um monte de campanha para alcançar coisas para essa vida, não é? Eles encontraram música bonita, que de vez em quando chora, fica emocionado. Encontraram um monte de proposta. Você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser o cabeça, não vai ser cauda, tudo vai melhorar, você vai ter o melhor emprego, você vai vender tudo, você vai comprar. Coisas que Paulo nunca pregou. Eles encontraram isso, mas nunca houve uma conversão ao Senhor Jesus de verdade, da pessoa nascer de dentro, nascer lá por dentro. Está bem claro isso na sua mente? Tudo bem sobre isso? Posso passar para frente? Então, Jesus disse: o que é nascido da carne, quem nasceu da carne, o nosso primeiro nascimento é carne, mas quem nasceu do Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de novo, é nascido de Deus, essa pessoa é Espírito. Onde está isso? João 3, vamos lá, para não ficar só na conversa. João capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento. Olha lá o versículo 6, os 2 nascimentos que o homem tem. Um da carne e outro do Espírito. João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, repare bem que o Espírito é letra maiúscula, significa o Espírito Santo. O que é nascido do Espírito, ele é o que? É Espírito. Então nós, meus irmãos, somos Espírito. Nós não somos só esse corpo aqui. Quem nasceu de novo é Espírito. Foi conectado de volta às coisas de Deus. Agora vai começar a entender a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Vai captar a mensagem de Deus, entender as coisas espirituais que não entendia antes. Porque ele é também Espírito. E esse Espírito, é que nós encontramos isso na Bíblia, que é o novo homem, o homem interior, aquela pessoa nascida, criada em Deus. Então vamos trabalhar então na palavra de Deus isso, para poder chegar nessa nova criação que você vai entender, né? Então vamos lá, Romanos capítulo 7, deixa João aí, vamos para Romanos. Romanos capítulo 7, olha o que ele fala. Esse capítulo 7 está falando do grande conflito que o homem tem. Ele tem 2 forças dentro dele. Ele nasceu de novo lá dentro dele, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer tudo certinho, mas ele encontra uma força externa chamada homem exterior, que quer levar ele para fazer coisa errada. Então ele vive numa guerra dentro dele. Lá dentro dele ele quer fazer tudo certinho. Daqui a pouco ele fala assim: eu não vou perder a paciência, eu não vou me irritar com ninguém, eu não vou olhar uma mulher bonita, o homem fala isso, a mulher, eu não vou olhar um homem bonito, eu vou resistir. Mas daqui a pouco ele faz tudo errado. Fica camuflado, mas faz tudo errado. Eu não consigo não perder a paciência. Que coisa é essa? Ele começa a entender que ele tem uma guerra dentro dele, 2 forças. Uma que quer fazer tudo certinho, e outra do lado de fora que pende para fazer tudo errado. Está entendendo isso ou não? Então vamos ler, vai. Tenho que ler mais. Então olha lá o que Paulo fala, versículo 15 do capítulo 7 de Romanos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo está num grande conflito dentro dele. Ele é o apóstolo Paulo. Ele viu Jesus, teve revelação do Evangelho. E ele é um homem comum como eu e você. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Então o que Paulo fazia lá? Ele disse: sim, o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala que consinto com a lei que é boa? Porque a lei mostrou que o homem era. O que a lei diz?
não mentirás. Todo mundo mente. A criança nasce, você fez isso, ela tem lá 3 palmos de altura. Ela olha para você, sabe que fez coisa errada e fala assim, não fiz, ela mente. Os pais ensinaram ela a mentir? A natureza dela leva ela a mentir, gente. Todo homem é mentiroso. Então a lei disse assim, não mentirás. Não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher do próximo, o carro, o boi, não, é boi, o jumento, a casa. Aponta um homem na face da terra que nunca olhou para uma mulher para dar uma cobiçadinha. Pastor, todo mundo é muito santo. Não, meus irmãos, lá dentro todo mundo é igual. Essa santidade externa é só externa. Então, o que a lei veio mostrar? Que o homem cobiçava, que o homem era mentiroso, que o homem tem uma tendência para criar idolatria, que o homem dá falso testemunho. A lei veio pôr para fora. Então, Paulo está dizendo o que aqui? Olha o que ele diz. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque a lei de Moisés foi dada para mostrar a incapacidade da carne de agradar a Deus. Mostrar que todo mundo é defeituoso, é falho, é errado, não tem um justo. Por isso que Jesus Cristo teve que vir ser o justo para poder justificar o pecador. Senão não teria um. Então a lei era boa, mostrou a condição de pecado do homem. Mas aí Paulo vai dizendo, versículo 17, nesse caso quem faz isso já não sou eu. Mas quem faz então, Paulo? Se é você que faz. Mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Então quem é que faz, Paulo, se é você que faz? Então Paulo revela uma força que tem na nossa carne, que se chama pecado. Ele fala assim, ó. E sim o pecado que habita em mim. Eu sou uma... Paulo está dizendo assim, o pecado habita em mim, eu sou uma pessoa estragada. Eu estou preso a uma natureza caída, estragada e traidora de Deus. Lá dentro de mim, onde eu nasci de novo, eu quero fazer tudo certinho, mas eu erro tanto todo dia. Eu cometo falha, eu tenho um caráter que eu me irrito com as pessoas, eu fico nervoso, eu perco a paciência. Eu não quero ser assim, mas eu não consigo não ser. Então o pecado não é cometer só um errinho do lado de fora. A lei dizia assim, não adulterarás. Pecado é adultério, adultério é pecado. Aí Cristo foi além da lei. Ele falou, eu porém vos digo, se você só olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou. Não precisou nem cometer o ato. Vocês estão entendendo o que é a natureza humana? Se olhou com uma intenção impura, já cometeu adultério. Está condenado. Já errou, não errou? Então, nós que somos crentes precisamos entender o seguinte, estamos presos a uma natureza caída, contrária. Nós não somos boas coisas. Não adianta eu me esconder através de um paletó e gravata, aquela santidade. Eu não consigo não ter a concupiscência no meu coração. Não adianta chegar na igreja, você não pode pôr essa roupa, encher a igreja de lei, oprimir todo mundo. Lá dentro, não é uma questão de mudar de roupa, lá dentro eu continuo sendo o mesmo errado, as mesmas tentações, os mesmos defeitos, como todo mundo. Então existe uma santidade aparente na igreja, e todo mundo anda, mulher do lado, homem do outro. Como se fosse pecado você entrar na igreja, você entrar do lado da sua esposa, da sua filha. Qual pecado tem nisso? Até hoje tem igreja que separa homem para o lado. Por que separa? Então essa natureza é coisa terrível. Nós vivemos numa guerra interior. Quem nasceu de novo vive num conflito. Pior que vão falar para ele assim, tudo é demônio, tudo é... Não é tudo demônio, é a tua natureza mesmo. É a tua natureza caída que quer fazer tudo errado. Está entendendo isso ou está com dificuldade? Estamos indo? Então Paulo fala. Vou ler de novo. Versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu. Então quem é que faz, Paulo? E sim o pecado que habita em mim. Então ao querer o bem, encontro uma lei de que o mal reside em mim. Aí ele fala assim, porque no tocante ao homem interior. Quem é esse homem interior que Paulo está falando? É o homem, é o que nasceu de novo, o homem
criado segundo Deus, a nova criatura que nós vemos no começo. No tocante ao homem interior, o que Paulo fala? Olha o que ele diz. Tenho prazer na lei de Deus, agora vem o veneno. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará? Olha como ele chama o nosso corpo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, nós somos escravos da lei do pecado. Está bem claro isso? Então ele fala assim, no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas no homem exterior, nos meus membros, eu estou aprisionado por uma lei, uma coisa chamada pecado. Então o pecado não é cometer um erro do lado de fora, eu cometo erro porque eu sou assim. O erro é um fruto da minha carne, nada mais que isso. Mas no tocante ao homem interior, então vocês entenderam quem é esse homem interior? É aquele que nasceu de novo, a nova criação, que nasceu do Espírito, que encontrou Jesus. Essa é a igreja verdadeira, os nascidos de novo, que vê o reino de Deus. O reino de Deus vai além de uma igreja organizada. A gente pensa que o reino de Deus é uma igreja organizada. Sua estatuto, sua liderança que manda em todo mundo, que tem lá a sua contabilidade, que o nome de todo mundo, quem é dizimista, quem não é, se não é dizimista não pode fazer a obra, porque não é dizimista. A gente pensa que o reino de Deus, isso é a igreja organizada. Para Deus, o reino de Deus são as pessoas que nasceram de novo, que nasceram do alto, que têm a nova criação, que tem o nome, o homem interior, que estão vendo o reino de Deus, que vai muito mais além do que essa igreja organizada que você vê na televisão, no rádio, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? A igreja organizada é essa. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que viver naquela caixinha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que sair fora vai falar alguma coisa diferente do que está na caixinha. Eles te queimam na hora. Não aceita. Não te queima na hora? Te queima na hora, não. Você tem demônio, está desviado. Porque a igreja organizada virou um quadrado. Ninguém sai do quadrado. Saiu do quadrado, a pessoa diferente está condenada. Não está condenado? Mas o reino de Deus são os nascidos de novo. As pessoas que nasceram por dentro, que estão entendendo Jesus Cristo, o reino, a graça de Deus, o Evangelho, olhando para a cruz, seguindo aquele que foi crucificado. Independente de reunião disso, reunião daquilo, é tanta reunião. A igreja organizada hoje é tanta festa, é tanta coisa, é tanta atividade para manter o povo enfiado dentro da igreja. Fala a verdade, é uma atividade atrás da outra, festa disso, festa daquilo. Quando você vai ver o que se pregou do evangelho nas festas, nada. Uma comelança, né? Bom, pelo menos comer é bom, né? Salgadinhos, os bolinhos, né? Então a questão é essa. Está vendo o reino de Deus? Esse homem interior, ele é a nova criação que nós vamos falar lá em 2 Coríntios. Está bem claro isso na sua mente? Olha, nós lemos no capítulo anterior de Coríntios, volta lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Onde Paulo fala, eu falei isso a aula passada, eu tenho que falar isso muito, e repetindo. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Nós estamos lendo o capítulo 5. Mas olha o que ele fala no versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Paulo apresenta aqui os dois homens. Ele está dizendo, olha, o nosso homem exterior se corrompe. O se corromper aqui não é que ele está cometendo pecado para se corromper. O se corromper aqui significa que ele está envelhecendo. O homem exterior vai enfraquecendo, vai ficando velho, vai se corrompendo, vai enrugando e vai voltar para o pó. Mas conforme isso está acontecendo nesse homem exterior, ele fala assim, o meu homem interior se renova lá dentro, no nosso espírito. Está acontecendo uma coisa simultânea ao contrário. O lado de fora está envelhecendo, está cumprindo seus dias, está enfraquecendo,
vai voltar ao pó, mas lá dentro, aquele que nasceu de novo está se robustecendo, está se renovando, está entendendo Deus. É uma coisa simultânea. Então é que nem aquela lagarta, né? A mesma historinha. Lagarta, aquele bichão feio, parece uma taturana, vem assim. Um dia ela para lá na árvore, num galho, aquele ponta-cabeça seca. Dali de dentro sai uma borboleta de asas azuis. Sai ou não sai? Lá dentro dela tinha um potencial para virar uma borboleta. Ela morreu, secou a casca e sai uma borboleta leve, com asas e voa. Aqui ela nem voava quando ela era lagarta, era pesadona, né? Feiona. Daqui a pouco sai de dentro dela uma borboleta linda. É isso que está acontecendo com a gente. Nosso homem exterior é o casulo. Está secando, está envelhecendo, está passando. Mas daqui de dentro vai sair algo extraordinário, um filho de Deus no Espírito. Uma coisa linda. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Isso é o Evangelho. Foi para isso que Jesus Cristo... Você pode ver que novo nascimento não tem no Velho Testamento. Não tem nada. No Velho Testamento ninguém nascia de novo. Tudo era na base da força, da guerra, da batalha física. A batalha era física mesmo. Porque era por lei, você tinha que obedecer tudo aquilo. No Novo Testamento aparece o ensino do novo nascimento. Só existe o novo nascimento porque Jesus pagou o preço do pecado na cruz. Agora é pela graça, não é pela batalha que eu travo. A batalha que eu travo é contra a minha natureza errada. Mas é pela graça, pelo que Cristo fez na cruz, que eu sou salvo, me torno um filho. E o Espírito Santo vem habitar em mim, preparando esse homem interior para a eternidade. Está claro isso no seu entendimento? Tem dificuldade de entender isso? Isso é arroz com feijão do Evangelho. Agora eu faço uma pergunta para você. Gostaria tanto de um dia de sábado ligar numa daquelas pregações da televisão e ver alguém pregando isso, ensinando. Você não gostaria? Você liga lá, os caras estão no Velho Testamento naquela guerra, vai tomar posse. Não desista, que Deus sempre vai fazer. Mas o que Cristo já fez por nós? Fala o que Ele já fez. Você nem se encontra um ensino assim, que está aqui, é o Evangelho, ó. Tem que estar sendo pregado direto. Isso aqui é uma carta escrita para a igreja, que somos nós. Uma dificuldade. Uma boa parte do povo de Deus não entende essas coisas que nós estamos falando, porque nunca foi ensinado. Nunca foi ensinado. Então, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que está acontecendo? Contudo, o nosso homem interior se renova. Essa nova criatura se renova. Aí ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Que tribulação é essa? Essa vida que nós temos que ter num mundo corrompido, numa sociedade corrompida, passando as privações, as lutas. Nem todo mundo vai ter muito dinheiro. Nem todo mundo vai ter uma casa própria, gente. Quanta gente crente nascida de novo que não tem uma casa própria, paga aluguel, vive apertado. Não é por isso que está debaixo de maldição, o diabo está na vida dele. É um crente salvo. Nós estamos num mundo estragado, uma sociedade corrompida pelo pecado. Um mundo destruído, uma sociedade destruída. E não tem cura para isso. Então nós vamos passar a nossa leve, Paulo fala leve, momentânea tribulação. Vamos ter problema familiar, vamos ter problema financeiro. De vez em quando esse corpo falha alguma coisa e não é o demônio da doença. Às vezes aqui no joelho doeu um pouquinho, às vezes você comeu comida errada, apareceu lá um colesterol. Não tem um demônio do colesterol na tua vida. Porque tudo é demônio agora, tudo quanto é doença é demônio. Esse corpo falha, a doença existe por causa do pecado. Então nós vamos passar as tribulações. Mas e Paulo diz que essas tribulações para nós vai ser um eterno peso de glória no futuro, acima de toda comparação. E agora ele mostra como é que nós temos que andar. Ele fala assim, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. Mas as coisas que eu não vejo, essas são as coisas eternas que não tem fim. Então, paralelo a esse mundo material, existe um mundo espiritual de Deus. Isto são as coisas eternas que não se corrompem, não terminam, são eternas. Então, Paulo apresenta os dois homens, o homem exterior
e homem interior. Então, meus irmãos, eu fui no McDonald's com meu neto, ele queria comer um lanchinho lá e eu também queria comer. Presta atenção. Daqui a pouco na minha frente tinha um personagem, ele olhava assim pra gente, falava tudo assim de uma forma muito santa, todo mundo na fila, aquele horário da 7:30 da noite, onde todo mundo tá, a garotada tá com fome, quer chegar no caixa rápido. Aí ele, aquele jeito todo, aí ele pegou o lanche dele e foi pra lá, olhar pra todo mundo. Daqui a pouco ele chegou e falou assim pra moça, presta atenção, querido. A moça no caixa tumultuada, gente na cabeça dela, olha, Jesus te ama. E foi embora. Você acha que falar isso é pregar o evangelho, meus irmãos? O que a moça falou? Depois que eles Jesus me ama, toda essa correria, que pensa que eu não sei que ele morreu na cruz por mim. Então, a pessoa pensa que falar Jesus te ama, o incrédulo não entende nada dessas coisas. Isso é linguagem de igreja. Pregar o evangelho é você dar informações sobre Jesus, muito, até a pessoa se converter. Não é falar Jesus te ama, ou então pôr escrito no carro, presente de Deus. Presente, cada coisa, gente, sem sentido. Isso é uma linguagem evangélica. Quem está no mundo não entende nada disso. Então fala assim, Jesus te ama no horário daquele. Aí pode falar assim, a palavra vai ficar no coração, uma hora ela vai entender. Tudo bem, você pode falar assim. E se achar que está fazendo grande coisa, pregar o evangelho é pegar uma pessoa, primeiro ter amizade com ela, conquistar ela na amizade, ela te confiar em você. Depois é você acompanhar ela pelo menos 1 ano, e falando aos pouquinhos até entender o evangelho. Entendeu? O evangelho não é falar Deus te ama. Todo mundo sabe que Deus ama. É pegar alguém, quando Jesus fala assim, vai para todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Faça discípulos de todas as nações. O que é fazer um discípulo? Não é falar assim, aceita Jesus e largar, é pegar uma pessoa, acompanhar ela 1, 2 anos, até ela estar na verdade, amadurecida, trabalhada, de caráter. Formar um discípulo é muito trabalho. Não é trazer ninguém para participar de campanha, é ensinar o evangelho de ponta a ponta a ela, até amadurecer para poder gerar uma outra pessoa. Então, quem não nasceu de novo? Olha, as igrejas estão cheias de gente que não nasceram de novo. Elas são religiosas, elas cumprem rituais, mas não sabem nada desse homem interior aqui. Não sabem, meus irmãos. Não sabem nem o que é a salvação eterna ainda. Tudo bem? Você não é obrigado a aceitar isso que eu estou dizendo. Você julga, tá? Você é livre. Então, existe esse homem interior. Quem é esse homem interior, o nascido de novo? Jesus disse, quem não nascer de novo não vê o reino. Não vê o reino. Não entra no reino. Vamos para outro texto. Vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro, Pedro fala isso também. Está lá no finalzinho. 1 de Pedro, capítulo de número 13. Pedro está falando sobre isto. A tônica é o... Vamos chegar lá. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado no cabelo, os adereços de ouro, aparato no vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração. Pedro entendia isso. Unido ao incorruptível traje de um espírito lá manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o que Pedro fala? Ele não está dizendo que a mulher não tem que ficar bonita. Toda mulher tem que ficar bonita para o seu marido. O marido tem que se sentir agradável com a esposa, né? Entende isso? Pode se ajeitar para ele se arrumar, se pintar, que não é nada de pecado essas coisas. Não é para o seu marido, qual o problema? Né? Mas Pedro fala. Mas seja o homem interior do coração unido ao incorruptível. Pedro entendia o que era esse homem interior. Olha lá o que ele fala, ó. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Traje de um espírito, olha lá, espírito lá dentro, espírito manso
e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então onde está o homem interior que Pedro está falando? Um espírito, lá no espírito, lá dentro. Então a igreja verdadeira, os salvos de verdade, são os nascidos de novo, os nascidos de Deus, os gerados pelo Espírito Santo. Esses estão captando a voz de Deus. Não precisam ficar com... Pelo amor de Deus, se um pai tem 10 filhos, ele não fala com os 10? Fala ou não fala? Todo filho ouve a voz do pai, sim ou não? Não tem esse negócio que Deus só fala com a irmãzinha. A irmãzinha, Deus só fala com ela, e ela vai dar recado para todo mundo, porque Deus só fala com ela. Então você vê um monte de gente escravizada. Vamos lá para Deus falar. Deus falar não é ler isso aqui. É eis que Deus manda te dizer. Às vezes ela não leu nem o livro de João inteiro, fala um montão de baboseira. Nascido de novo ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Ele ouve a voz do Pai. O Pai fala com todos. Você entende isso, não? Porque ele tem o espírito conectado. Está entendendo? Então Deus fala com todos. Os nascidos de Deus aqui dentro tem uma comunicação, uma orientação. Quando ele está ouvindo uma pregação, quando ele não entende isso, ele vai falar assim: ai meu Deus, tem alguma coisa errada. Ele está dentro da igreja. Está lá um pastor pregando, falando. Aqui dentro dele tem um mal-estar. A pessoa leu a Bíblia, está falando de Deus, mas aqui dentro tem uma coisa dizendo assim: tem alguma coisa de errado. Aí ele pensa assim: acho que é o diabo, gente. Eu estou julgando a pessoa. O que está acontecendo comigo? Você já passou por isso? Alguma coisa está errada. Aí tem um monte de afazer na igreja e fala: não, está errado. Eu não... Ai meu Deus, preciso me arrepender, acho que eu estou julgando. Sabe o que é isso? Isso é a voz de Deus. Deus está querendo te levar a uma coisa muito mais profunda do que aquilo que você está ouvindo, que às vezes é mais uma tradição que estão te pregando do que a verdade. Porque Deus fala com todos. Deus, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, Jesus Cristo disse. O Espírito Santo não te leva à tradição, não te leva à mentira, não te leva a engano. Ele te guia a toda a verdade. E aonde acontece isso? Lá dentro, no nosso espírito, nascido de novo. Então Deus fala com todos, fala com você, que você talvez não entenda isso. Deus não fica revelando a tua vida para outras pessoas para falar para você, meu irmão. Deus vai revelar suas coisas, seu relacionamento da esposa para um terceiro, que depois vai fofocar para todo mundo. Não vai. Deus tem uma particularidade. Se tem uma coisa que Deus preza, é em guardar a tua individualidade, preservar o teu coração, a tua personalidade, a tua família, e não falar nada com ninguém. Não vai expor você, os seus erros, para um terceiro que depois vai espalhar para a igreja inteira. Ele fala com você. Vocês entendem isso ou não? Sabe o que acontece? Que nós temos uma vida muito corrida. A gente tem tempo para tudo, mesmo para ficar sozinho com Deus. A gente tem tempo para televisão, tempo para o WhatsApp, né? A gente tem tempo para tanta coisa. Mas para passar uma meia horinha em silêncio com Deus, assim, ó, só você e Deus. Não é dentro da igreja, não é na reunião, é você e Deus. E adorando para entender e ouvir a voz de Deus, às vezes é poucos que passam, poucos. Então, todo aquele que é nascido do Espírito, esse homem interior, essa é a verdadeira igreja, independente de denominação. Esses ouvem a voz de Deus. Esses, quando ouvem o Evangelho, uma coisa acontece dentro deles, né? Olha aqui, Romanos, para você entender. Romanos capítulo 8, olha lá o que Paulo fala. Essa linguagem que nós estamos falando. Ele fala assim, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Repare bem, nós recebemos um espírito de adoção. Olha aí onde nós nascemos de novo. Agora lá, o próprio Espírito Santo
testifica onde? Olha lá, entenda isso, ó. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O que é testificar? É confirmar, atestar, afirmar. Onde é que o Espírito Santo testifica? Lá no nosso Espírito, onde nós nascemos de novo. Testifica o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então a voz dele vem lá dentro e fala: você é filho de Deus. Confirma: você é filho de Deus. Não vem na nossa cabeça, não vem no nosso corpo para você ficar assim. Não é isso. Vem lá no nosso espírito e testifica: você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Você entendeu essa linguagem ou não? Então essa voz vem lá no nosso espírito. Nós estamos conectados. Nosso homem interior é o cidadão dos céus. Conectado. Foi dado para nós a nova conexão no novo nascimento. Para ouvir e entender a voz. A turma fala assim: em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Mas quem ora em línguas, ora em espírito. A verdadeira oração em línguas é lá nesse espírito nascido de novo. Não uma imitação. O pastor fala plá, 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 plá. Todo mundo plá, 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 plá. Não é imitação. Não é imitação. Que ora em línguas não ora aos homens. Em mistério fala com Deus. Ele ora em espírito. Visto que ninguém entende, só Deus entende. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então, a verdadeira linguagem é do homem interior. Essa é a verdadeira língua. As línguas verdadeiras que o capítulo 13, 12, 14 de Coríntios falam. Ora em espírito. Estava num lugar. Quem quer orar línguas, receber o Espírito Santo? Vai lá, vai todo mundo na frente. Agora, põe a mão na cabeça e imita. Ralabaxuribicanda, labacata lá. Fala igual, fala igual, fala igual. Aí começar a falar igual, repetir as mesmas palavras de quem estava ministrando. Pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Que baboseira é essa? Ninguém ensina ninguém a falar em línguas. Fala igual, fala igual. Tem até igrejas que ministram como falar em línguas. Não fica falando na frente, todo mundo vai imitando e fica falando tudo igual. O que é isso? Isso não é evangelho, gente. Entende isso ou não? Então, o novo homem, o próprio Espírito testifica. O nosso Espírito, o que ele testifica? Que nós somos os filhos de Deus. Você tem essa testificação dentro de você? Sim ou não? Então agora, vamos voltar para onde nós começamos. Vamos lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Não, 5, desculpa. Então, ele fala assim, ó, versículo 16 e 17. Ele fala assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Então ele está mudando a nossa visão. Ele está dizendo: olha, daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Vamos mudar a nossa visão. Vamos ficar com esse olhar da carne, religioso. E ele fala assim, ó: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criatura ou nova criação. Então, aonde está essa nova criação? Onde acontece a nova criatura? A nova criatura acontece lá dentro, nasci de novo. Essa é a nova criação. Esses são os filhos de Deus. A primeira criação caiu no pecado, está condenada. Jesus Cristo vem e dessa primeira criação condenada, quem acredita, é feita uma nova criação lá por dentro dele. Nasce o Filho de Deus, nasce o homem interior, o verdadeiro Filho de Deus. Então, se alguém é uma nova criatura, está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então é isso que eu quero que você entenda agora, sobre a nova criatura. Então, se alguém está em Cristo, é a nova criação de Deus. Então, Deus vem ao mundo na pessoa de Jesus Cristo
e vai gerar uma nova criação no meio dessa criação condenada. Aqueles que acreditam neles vão ser gerados de novo pelo Espírito Santo, vão nascer de novo e se torna uma nova criação, uma criação livre. Uma criação que o diabo não tem mais poder sobre ela. É formada a igreja, onde Cristo fala sobre esta pedra que é Cristo. Eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Tudo para você entender o homem interior. Então o homem interior que é essa nova criatura. A igreja verdadeira, independente de placa, é essa nova criatura, essa nova criação, os nascidos de novo. Esses são os verdadeiros, independente de denominação. Então ele fala, se está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas ou velhas? A escravidão acabou, o domínio que o diabo tinha acabou, a condenação eterna acabou. Passaram a ser filhos de Deus agora, porque eles estão em Cristo, tá? Então, vamos aquele velho, para você entender o que é estar em Cristo. Lá em Gênesis 6, o que aconteceu? O planeta todo ficou corrompido e Deus decidiu destruir todo ser vivente da face da terra. Tinha um justo lá, Noé. Noé, Deus deu um projeto para ele. Não foi Noé que elaborou aquilo, que pensou, que criou uma estratégia. Deus chegou para Noé e falou, Noé, vai construir uma arca, vou mandar um grande dilúvio. A arca vai ter essa medida. Deu toda a engenharia da construção da arca, as medidas como ele faria. Disse assim, quando você terminar, vai vir um casal de cada animal, de cada ave, entrar na arca. Você e sua família entra. Quando você entrar, vai vir o dilúvio. O que aconteceu? Noé entrou na arca, quando ele fechou a porta, veio o dilúvio. E levou a todos, e toda aquela geração violenta foi destruída nas águas do dilúvio. Agora, o mundo todo estava sendo condenado ali. Mas quem estava dentro da arca sofreu algum dano? O diabo entrou dentro da arca para fazer algum mal para alguém? Não. O diabo não estava na terra já, ele não havia tentado a mulher em Gênesis 3. O diabo teve poder sobre qualquer um que estava dentro da arca. Foi retalhar alguém lá? Foi tocar em alguém lá? Não foi. A arca é um tipo de Cristo. Quando você encontrar isso assim, em Cristo, você vai trazer isso na sua mente. Os que entraram dentro da arca, eles estavam na mesma situação da condenação. Mas só que eles ficaram intocáveis lá, porque a arca era o projeto de Deus, era o plano de Deus. Os que estavam dentro da arca eram aqueles que acreditaram. A arca é um tipo de Cristo no Novo Testamento. O mundo todo está debaixo de condenação. Mas quem acreditou em Cristo entrou na arca. E na arca, ele está guardado pelo poder de Deus. Está preservado, é o projeto de Deus. Não tem um poder que... Vamos supor que o diabo criasse uma estratégia. Eu vou entrar na arca, vou matar alguém lá dentro. Ele tinha poder para fazer isso? Não tinha, porque aquilo era projeto de Deus. Dentro da arca tinha todo o suprimento, tinha comida para todo aquele período. Alguém ficou doente dentro da arca, não ficaram... Foi tudo perfeito ali dentro. Porque a arca é um tipo de Cristo. Então, a partir do momento que eu sou salvo, entenda isso. Nasci de novo, o homem interior nasceu, sou salvo, eu sou criado em Cristo, criado dentro da arca da nova aliança. Uma nova dimensão. Está entendendo ou não? Então vamos lá. Vamos ver algumas coisas em Efésios. Vamos lá para a palavra de Deus. Olha. Efésios capítulo 2. Depois de falar sobre a salvação pela graça, olha o que Paulo fala aqui. Efésios 2, no versículo 10. Vamos ler do versículo 8 até o 10. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Presta atenção. Mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós. Então, pela graça sou salvo mediante a fé. Isto não veio de mim. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu fui salvo pela graça. Até a fé para ser salvo não vem de vós. É um dom. Olha lá,
Ó, isso está na Bíblia, então isso é verdade. Olha, Deus não pode estar mentindo aqui, pode? Não pode, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Esta salvação e esta fé não vem de vós. É um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Por isso que salvação, vou repetir, o que é ser salvo? Na nossa cabeça está assim. Olha, quando eu morrer, eu vou entrar no céu. Mas nós somos salvos agora nesta vida. O meu Salvador é alguém vivo que me salvou. Já me salvou. Então a salvação divide-se em duas partes. Primeira, eu creio em Jesus aqui na terra. Eu já sou salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação eterna. Eu não sou mais um condenado eternamente. Eu fui salvo. Liberto do poder do diabo. O diabo não tem mais domínio sobre a nova criatura. O diabo não tem domínio sobre o crente verdadeiro. Quando é que a gente vai acreditar nisso? Se eu vivia aprisionado nas prisões, Jesus, meu Salvador, ele me arranca da mão do diabo. Me liberta dos poderes das prisões que tinha na minha vida. Me transporta, me põe no reino do Filho do amor dele. Eu sou salvo. Então nós somos salvos. A salvação começa aqui. Salvo do poder do diabo. Salvo das prisões que me dominavam. Salvo das cadeias. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Salvo da condenação eterna. Acredita nisso ou não? Mas para quem acredita que a salvação é por muito fazer, não tem nem certeza se é salvo. Vamos ver um versículo aqui. João, capítulo 5. Vamos ver o que Jesus Cristo disse. Versículo 24. 5, 24. João 5, 24. Abra aí e leia isso com atenção. Se tiver algum véu na mente, ele vai sair. Porque não é possível. Olha o que Jesus disse. João 5, 24. Em verdade, olha, verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é que vai ter um dia, tem, presente, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entre em juízo. Não entre em juízo. Que juízo é esse? O juízo da condenação eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo. O que aconteceu com essa pessoa? Mas passou, já passou. Não é que eu vou passar um dia. Passou da morte para a vida. Então aquele que creu em Jesus Cristo, entendeu esse projeto de Deus, está salvo, tem a vida eterna, não entre em juízo. Passou, olha o tempo do verbo, passado. Passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Então, Jesus me libertou da condenação eterna. Eu não sou mais condenado. Eu não fiz nenhuma obra para merecer isso. Por causa da cruz é que isso é me dado de graça. Acredita ou não? Mas quem está debaixo de lei, está assim, ó. Se eu não for em todos os cultos da igreja, se eu não fizer todos os trabalhos da igreja, se eu não jejuar, se eu não subir no monte, então nem salvação eu tenho mais. E ai, se eu der brecha nisso, da brecha, meu irmão, nenhum homem consegue tampar todas as brechas. A brecha foi tampada pelo sangue de Jesus na cruz. Quando é que a gente vai acreditar nisso? Ele tampou a brecha. Ele tampou a brecha. Acredita nisso ou não? E quando eu sou salvo, eu estou debaixo da cobertura desse sangue. Por mais defeituoso que eu seja, eu sou um filho de Deus salvo debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Acredita ou não? Então essa nova criatura que nós estamos tentando te explicar, que as coisas elas se passam, ela é uma criatura liberta. Uma criatura livre. Ela tem muitos problemas porque ela está presa numa natureza caída. O maior problema dela não é o diabo, é a natureza dela. Mas ela é uma criatura liberta, salva, justificada, reconciliada, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja não é um monte de coitado que fica assim, misericórdia, 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 põe a cabeça no pó. Não tem essa oração de pôr a boca no pó no Novo Testamento. Olha se alguém orou assim. Lá nos Salmos você vai ver, na Velha Aliança você vai ver, porque era por lei.
Então aquele que é uma nova criatura é uma pessoa salva, justificada. Você sabe o que é justificação? Redimida, temos a redenção pelo sangue, a remissão de todos os pecados. Uma criatura comprada pelo sangue da cruz de Jesus Cristo. Olha como é grande isso. Liberta do poder do diabo. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Então Jesus, eu vivia na mão do diabo, estava preso, escravizado pelo diabo, nem sabia que o diabo existia, mas quando eu criei em Jesus Cristo, ele me arranca da mão do diabo. O diabo fica assim, ó, não pode fazer nada, vai morrer asfixiado pelo susto. Ele me arranca de lá, esse é meu, comprado com meu sangue. Me transporta, me põe no reino do Filho do amor. Eu tenho a redenção. Agora eu preciso ser ensinado essas coisas. O crente novo precisa aprender o que foi feito com ele. O que é ser um crente? Não é por ele num monte de campanha para conquistar coisas. Ele não sabe nem o que é o evangelho. Não sabe, gente. Então essa nova criatura. Agora nem sei onde eu estava. Efésios eu estava. Voltei para João. Sim, Efésios 2. Volta lá. Efésios 2. Então nós estamos lá. Vou ler de novo. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ela nenhuma obra para que ninguém se glorie. Agora presta atenção. Olha a nova criatura aqui. Pois somos feitura dele. Nós somos feitos por ele. Nascemos de novo, gerados pelo Espírito Santo. Criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim como Noé estava dentro da arca, foi preservado, a condenação veio sobre o mundo inteiro. Aquela coisinha minúscula que era a arca, no meio de todo aquele mundo de água, não foi tocada pelo diabo, não foi destruída. Ela foi salva porque aquilo era projeto de Deus. A arca é Cristo. Quem estava dentro da arca não era santinho. Não era um santinho. Mas acreditou e foi salvo. Então a arca para nós é Cristo. Então nós somos criados dentro da arca, criados em Cristo. Nós estamos nessa dimensão. O que é em Cristo? É um sistema de vida, um sistema de Cristo é o centro de todas as coisas, é o administrador, é o Senhor, é a autoridade máxima, é o controlador, é o poderoso. Em Cristo nós estamos. Então nós somos criados, esse novo homem que nasceu aqui no Espírito, nós nascemos nessa dimensão. A igreja está em Cristo, nessa dimensão, liberta, salva, a noiva verdadeira. Nós somos criados em Cristo. Quando o diabo olha para os salvos, ele vê os salvos na arca, criados em Cristo. Não pode fazer nada contra um crente nascido de novo, que conhece o Evangelho. Não pode, meus irmãos. O diabo trabalha na mentira. O que ele quer é que a igreja creia na mentira. A mesma estratégia que ele usou com a mulher. Deus não falou para vocês comer de tudo? Menos 10. Não é assim não. É sempre levar a pessoa a desacreditar do que está escrito, para crer na mentira dele. Então você vê hoje a igreja infestada. Você vê culto que tem um pouquinho de macumba, de espiritismo, de catolicismo, não tem? Banho de descarrego, andar em sal grosso, corredor de sal, é óleo para todo lado, é óleo que consagrou lá. Onde que estão consagrando óleo? Lá no Rio Jordão. Alguém foi lá, oh Deus, eu te consagro esse óleo aqui no Rio Jordão, esse óleo é poderoso, agora eu vou lá para o Brasil, lá para São Paulo, e vou distribuir um pouquinho desse óleo que vai mudar a vida do Brasil. E a turma tudo lá, eu quero óleo consagrado. Não quer? Então a igreja é nascida em Cristo. Pelo amor de Deus, entenda. Eu vejo isso tão claramente, mas não consigo passar para você. Porque eu não sou Espírito Santo, ainda bem. Mas ele consegue. Então nós estamos numa dimensão espiritual chamada em Cristo, onde Cristo é o centro, é o Senhor, é o cabeça do corpo, nós somos corpo. É a noiva de Cristo.
Então aqueles que estão em Cristo são libertos, são a nova criatura. As coisas velhas, todo aquele nosso passado de escravidão acabou. O domínio que o diabo tinha na nossa vida acabou para sempre. Acredita ou não? Posso ir mais uns 10 minutos? Vocês permitem? Então vamos. Então vamos lá. Então vamos ver algumas coisas, né? Olha lá. Aí mesmo no Efésios capítulo 2. Olha o que ele fala aqui, ó. Efésios 2, a partir do versículo 5. Olha o que ele diz. Estando nós mortos em nossos delitos lá, nos deu vida. Como? Nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós recebemos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, lá na arca, em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo. Então ele está dizendo que nós recebemos vida com Cristo. Fomos ressuscitados, saímos. O que é a ressurreição? Sair da morte. Nós somos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Acredita nisso ou não? Então, olha a posição da igreja assentada com Cristo nessa dimensão. Em Cristo nos lugares celestiais. Agora, no capítulo 1, olha a partir do versículo 19. Ele fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder? Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha lá. Acima de todo principado, olha, Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo está sentado nos lugares celestiais, acima, olha, ele é a autoridade máxima, acima de todo poder, domínio, principado, potestade, de tudo. Quem é o diabo para comparar forças com Jesus Cristo, gente? Hoje em dia você vê uma igreja pregando: o diabo tem 50% do poder, Jesus tem 50%, vamos guerrear, vamos batalha. Então dá a entender que o poder do diabo é igual ao de Jesus. E a igreja derruba aquilo, e o diabo constrói, expulsa o demônio lá na quinta, na sexta-feira taca a mão na cabeça, sai, o diabo voltou de novo. É uma guerra contra o diabo. No dia seguinte começa a guerra de novo, porque ele já voltou. Amarrou a semana inteira, na semana seguinte começa a amarrar de novo. Ele não amarrou a semana inteira, desamarrou. Porque não entende que Cristo está sentado à destra de Deus nos lugares celestiais. Nós estamos juntos, ligados no Espírito com Ele, também com Ele. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, acima de tudo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Está claro isso? Então, nós estamos em Cristo. Essa é a nossa dimensão. Assentados com Ele nos lugares celestiais. E nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é a nossa cobertura espiritual. O cabeça que domina o corpo, que sustenta o corpo, que guarda o corpo, que preserva o corpo, que é autoridade sobre o corpo. Ele é o cabeça da igreja. Nos deu vida juntamente com Ele. Olha lá, Romanos 6, vamos lá para Romanos, volta lá, Romanos 6. A gente só lê isso aqui por incrédulo, né? Romanos 6, vamos ler aquele versículo 23, que fala assim: vamos ler o 22 também. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado. Foi libertado do pecado? Transformados, não foi eu que me transformei, transformados em servos de Deus. Quem me transformou? O próprio Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna lá. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de graça de Deus é o quê? Vida eterna onde?
Onde está a vida eterna? Em Cristo, nessa dimensão que nós estamos. A vida eterna está em Cristo. Nós estamos em Cristo, somos uma nova criação, temos a vida eterna em Cristo. Colossenses capítulo 3, vamos lá, para frente. Colossenses capítulo 3, olha o que ele fala. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Onde está isso? Efésios capítulo 2, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha o que Paulo fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida, onde está a nossa vida? A vida eterna está em Cristo, nós estamos nele. Porque a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis com eles manifestos em glória. Vocês estão entendendo que Paulo fala? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, quem é essa nova criatura? O novo homem, nascido pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, gerado por Deus, perdoados os seus pecados, libertos do poder do diabo, salvos, postos em Cristo, não entra mais em condenação. Romanos 8. Romanos 8. Agora, pois, olha lá, já nenhuma condenação há do verbo haver, do verbo existir. Para quem? Para os que estão aonde? Na arca, lá, em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, se eu estou na arca, não há mais condenação. Deus condenou o mundo, mas Noé não foi condenado mesmo estando no meio de toda a condenação. Naquele pontinho que boiava sobre a água, não havia condenação. Então aquele que está em Cristo, que entrou na arca, que é a nova criatura, a criatura redimida, que nasceu de novo, que é Espírito, que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, já passou da morte para a vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo. Por quê? Porque os que estão em Cristo, eles foram condenados na cruz. Jesus tomou o lugar de todos nós. Eu não posso ser condenado, porque ele já foi condenado no meu lugar. Crê nisso ou não? Essa nova criação, uma criação livre, uma nova criatura. Você não precisa, como é que eu posso falar isso para você? A gente vê os crentes, tira o mal de mim, eu preciso de libertação. Toda sexta-feira, corrente de libertação. Aqueles crentes de 20 anos estão lá na corrente da libertação, porque o demônio disso, demônio daquilo, demônio, ele está assim. Toda hora, pai, põe a mão na minha cabeça. Ele não entendeu nada do que é ser liberto pelo poder de Cristo. Mostra na Bíblia, pega o Novo Testamento e olha. Vê se tem uma evidência de um crente ficar possuído por um demônio, gente. Vê se um dos apóstolos foram possuídos por demônio. Qualquer crente comum, não tem uma evidência de demônio possuir um crente. Como é que o crente vai atrás de uma libertação que ele não sabe nem de que é? Toda sexta-feira expulsar o mal dele. E pôr óleo na cabeça, fica aquela filha e põe a mão, põe óleo, põe a mão. Pior que ele faz isso 10 anos, ele não sabe o que é estar em Cristo. Sabe nem o que é ser salvo. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, onde está a lei do Espírito da vida em Cristo? Me libertou. Me libertou que da lei do pecado e da morte. Uma outra lei entrou em mim, a lei da vida. Sou salvo, está claro isso?
Então, essa nova, as coisas elas já passaram. Você pode lembrar do seu passado, mas o meu passado acabou com aquele monte de pecado, com aquelas coisas erradas. Acabaram, eu fui perdoado, lavado no sangue de Jesus. Não devo mais nada. Não tenho maldição de tataravô, maldição hereditária, coisa nenhuma. Cristo na cruz se fez maldito no meu lugar, me resgatou da maldição da lei. Não tem maldição para quem é salvo. É a nova criatura. Eu não consegui terminar. Posso continuar sexta-feira, é isso?